Bem-vindo de volta. Vamos conversar agora com o Dr. Flávio Ângelo, hipnoterapeuta. Ou hipnotista, hipnólogo. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela presença. Nós vamos conversar a respeito de que hoje, doutor? Hoje eu decidi trazer o tema a respeito de vazio existencial. Por que esse Doença tema? moderna, né, doutor? Sim. Todo mundo praticamente... Apesar de não ser tão moderna, e é por isso que eu trouxe esse tema, porque é uma queixa muito comum que tem aparecido para as pessoas, né, ou nas pessoas, digamos assim, que procuram um serviço de hipnose ou de hipnoterapia. Sim. E como ele está associado normalmente a diversas outras causas, a pessoa tem uma ansiedade, ou tem uma depressão, ou tem algum outro acometimento, que ela pode chamar assim uma agonia, uma apatia, ou algum outro acometimento, a gente, ao investigar, chega nesse problema desse sensação de vazio existencial, a gente começa a notar e tentar estudar para compreender o fenômeno, e ao perceber que existem linhas diferentes da abordagem, né, do tratamento psíquico, que já notaram esse fenômeno há algum tempo atrás e ele só vem aumentando, aí eu decidi assim, nossa, esse é um tema muito importante para trazer, para abordar. Na verdade, era uma coisa que eu achava que acontecia, mas era na adolescência, porque você sai daquela fase da infância, que você tem tudo na mão, né? E aí você entra na adolescência. Fazer essa transição, que a adolescência, nessa fase que você vai transicionar da infância para a vida adulta e que você precisa meio que se colocar para o mundo. Exatamente, aí você fica perdido. Dá essa aí meio perdido. Então, adolescente tem muito, mas já eu vou citar aqui o Viktor Frankl, que seria dizer assim, como que essa sensação se manifesta? Ela se manifesta como uma espécie de falta de propósito ou falta de sentido mesmo da existência da vida. Então, a pessoa vai lá e não existe distinção. A pessoa pode ser, vamos chamar assim, pobre, rico, não tem classe social, não tem gênero, nada. A pessoa, às vezes, ela pode tá muito rica, mas ela diz assim, eu trabalho, isso aqui não me faz sentido, não me dá gosto, não me dá prazer, né, e vive uma vida arrastada e tal, e ao mesmo tempo pode ser uma pessoa pobre, e a sensação é a mesma, de dizer assim, eu faço as coisas sem motivação e sem propósito, não vejo propósito de continuar fazendo o que estou fazendo, e às vezes ela acaba não querendo fazer nada, aí vem uma sensação de angústia, e tem sempre, no aspecto de personalidade, eles vão, aí são literaturas diferentes, vão abordar uma falta de simbolização ou de imagem, tanto de si como das outras coisas, para representar o mundo interno, e uma necessidade constante de reconhecimento, que a pessoa passa a vida inteira tendo isso. Sim. Mas é tipo da coisa, as pessoas ligam esse vazio existencial a dinheiro, por exemplo, né? Sim. Às vezes o cara tem uma vida normal, pobre, né? Vamos dizer pobre, uma vida normal. Uhum. Eu falo, não, mas se eu tivesse dinheiro, a vida seria diferente. Mas não é. Não acontece, exatamente. Não é o dinheiro. Aí, para esses casos, também não é exatamente o status, não é a posição que você ocupa, a carreira, porque quando esse sintoma está instalado, digamos assim, a pessoa vai ter essa sensação, né, de falta de propósito e tudo, e o que ela está fazendo não está preenchendo ela de sentido. Aí, por isso fica essa sensação de vazio. Ela descreve muitas vezes muito suicídio, né? Pessoas fazendo coisas absurdas. Exatamente. Esse daí é um caso, inclusive, do porquê que eu decidi trazer esse tema. Recentemente eu estive numa aula de psicopatologia, numa formação que eu tenho feito em psicanálise, e foi numa visita a um hospital psiquiátrico, e eles apontam essa mudança do perfil do porquê que as pessoas se internam, e isso é muito interessante a gente trazer, porque hoje em dia eles têm notado que o grau de internação tem aumentado por surto psicótico devido ao consumo de substância, ou seja, as pessoas estão se entorpecendo para preencher essa sensação de vazio, e isso leva a surto psicótico, leva a crise de delírio, ou outras coisas, não resolve o problema, e a pessoa termina de se incapacitar de uma vez e vai parar no hospital psiquiátrico. E então, como eu já atendi pessoas, e não importa muito a idade, e as pessoas tentando buscar experiências que vão trazer esse preenchimento, então já vi gente que veio
achando que a hipnose é uma experiência mística, ou achando que queria, não, eu vou fazer a experiência do chá alucinógeno para ver se eu encontro sentido, outros que vieram com uma crise já um pouco mais grave de alguns sintomas, e a gente vai analisar na hipnose a questão emocional, mas no caso de certas pessoas que já me apareceram, tendo já alguma característica de ter tido um pequeno surto psicótico por uso de substância. E aí eu tenho que recomendar a pessoa, você tem que fazer junto acompanhamento com o psiquiatra para resolver isso aqui, e a pessoa deveria ter cuidado, né, nesse sentido. E acontece muito, realmente, né? As pessoas entram nesse estágio, aí ela parte na droga, não sabe nem, muitas vezes, nem sabe por que usa tanto, né? Exatamente, aí por isso, então, citando aqui as consequências, nessa busca por preenchimento de sentido, sim, a pessoa ela desenvolve, vamos chamar assim, ela pode desenvolver um perfil depressivo que não seria uma depressão diagnosticada ainda em caso psiquiátrico, mas seria, digamos assim, um perfil de personalidade depressiva, que é o quê? É um estilo de pensamento voltado a uma nostalgia de achar que aquilo que já foi é sempre melhor, e fica sempre buscando, não, algo no passado foi melhor, o jeito que tá não tá dando. Ou ela pode desenvolver esses quadros que a gente tem hoje de ansiedade, né? Todo mundo é ansioso. É porque esse vazio traz uma sensação de expectativa de alguma coisa que não chegou e que não está chegando nunca. Então a pessoa fica sempre nessa espera que nunca chega, e pode gerar nessa busca de preenchimento os diversos vícios que a gente tem visto. Sim. E já se apontava, então, o Viktor Frankl é um autor que trata exatamente o modelo dele específico para terapia de sentido, que ele chama de logoterapia, e ele apontava isso: quando a pessoa está vazia de sentido, ela vai buscar preencher de outra maneira. Então você pode cair no hedonismo, ou seja, buscar prazer a qualquer custo, e aí você pode cair em vício de substância alcoólica, droga, vício sexual, ou pode ser vício por trabalho, um monte de coisa, tudo tentando buscar preencher, só que nada preenche. Todo o excesso, né? Procura no excesso, seja lá em que for, comida, sexo, droga, ou substância entorpecente, que ela vai fazer esse papel de amortecer sua consciência para não lidar com a realidade, já que a realidade está muito pesada. Então você fala assim, nossa, isso daqui me dá o escape, o alívio, o prazer, e aí se torna o caminho mais fácil, né, que o pessoal comenta, e isso tem sido endêmico. E o outro motivo de eu ter trago esse assunto é notando assim, o que seriam as causas possíveis. Sim, claro. Eu pessoalmente não vou me chamar de especialista, é uma coisa que eu tenho analisado mais recentemente, mas das possíveis causas, e é por isso que eu trago esse assunto, é o quê? Os autores que notam, mesmo sendo de linhas diferentes, eles vão notar que existe um perfil de acometimentos psíquicos que variam de acordo com o modo de fazer da sociedade, digamos assim, ou seja, a cultura, o estilo de vida. Sim. E as coisas. E que antes, por exemplo, assim, no final do século XIX, século XX, ali, 1800, 1900, havia muito caso de histeria com somatização, e foi daí que surgiu a psicanálise, o behaviorismo clássico, foi muito nessa época. Só que a mudança do padrão de estilo de vida urbana, a forma como a gente trabalha, a forma como as pessoas se relacionam, a disponibilidade de métodos, técnicas, o que a gente fala assim, a revolução científica de tudo que aconteceu, a medicalização, a medicina alopática, né, que chama que Sim. tudo que você tem dá um remédio que vai resolver, e outros aspectos mais culturais tem levado as pessoas a não ver tanto sentido mais na vida, e você percebe isso, é uma coisa muito grave na minha visão. Eu acho que está complicando cada vez mais, ainda mais agora com a questão da inteligência artificial, né, doutor? Sim. A coisa vai ficar bem mais complicada, né? As pessoas perderem o sentido na própria vida. Exatamente, porque eu acho, muitas coisas eu acho que as pessoas adquirem durante a vida por falta do que fazer, né? Sim. Por falta de ter algum objetivo. Exatamente. Né? E aí acaba dando essa série de problemas que o senhor trata, né? Sim. E hoje, com a modernidade, com a informática evoluída do jeito que está,
a coisa vai complicar bastante. Um dos aspectos que dizem que se atribui à causa seria, por exemplo, quando a gente, igual você acabou de comentar, o ter o que fazer é um ponto muito chave, vamos chamar assim, é um nó desse problema que é notado e é descrito por um desses autores, esse próprio Viktor Frankl, em que ele vai dizer assim, na perda da tradição, e o que a tradição faz para a gente, ou seja, a gente resgatar tudo aquilo que os outros fizeram antes da gente, mostrando assim, ó, se você fizer por esse caminho aqui, dá certo, e por esse caminho dá errado. Então ela te indica mais ou menos como se guiar na vida. Quando você perde um pouco disso, e ele é um autor de pós-segunda guerra, né, de 1940, 50, ele já notando isso, ele vai falar assim, ó, as pessoas não têm como se orientar sobre o que fazer, nem sobre aquilo que elas precisam fazer de fato, ou seja, nossa, para eu viver eu preciso me alimentar, eu preciso morar, eu preciso trabalhar, e para trabalhar eu preciso gerar valor para os outros, não para mim mesmo, né, para aquilo que o que eu faço seja quisto, seja desejado e gerando valor para os outros, gera valor para mim, né, um retorno nessa troca. E quando as pessoas vão perdendo a tradição e vão, sei lá, caindo no relativismo, no niilismo, elas, né, tudo vai perdendo sentido, né? Se qualquer coisa pode ser qualquer coisa, então o que eu faço da minha vida e tal. E você vê, não só em jovem hoje em dia, você vê isso em adulto, você vê isso em idoso, você vê aí é uma crítica pessoal que eu faço, que é de classe médica, ou seja, de médicos falando em fazer, eu não sei se a gente pode falar isso, suicídio assistido, ou seja, a pessoa, se você não vê mais valor na sua vida, que tá fazendo uma eutanásia aqui, aí você fala, nossa, mas isso não é a perda total de sentido da vida, isso e traz as pessoas a buscarem as terapias com esse intuito de buscar propósito para a própria vida. Isso tem se tornado muito comum. Realmente a humanidade vai uma coisa absurda, né? Cada vez mais perdendo o rumo e o sentido das coisas. Né? E a perda da inteligência emocional que a gente fala, né? Que de reconhecer as emoções em si, um conhecimento de si próprio, é um caminho. Então, sobre como a hipnoterapia ajuda, nesse caso a gente não faz uma regressão para buscar a origem do trauma, não, porque se tá vazio, você não tem nada que resgatar. Então você tem que usar a hipnose para criar, para fortalecer o ego, para trazer um processo de amadurecimento, e esse processo de amadurecimento eles requerem você superar certas fases, né, e desenvolver certas competências. Então ali a gente está mais gerando experiência do que resgatando experiência. E aí é um processo um pouco mais complexo, e um pouquinho mais demorado, mas que funciona. Bacana. Que bom que tem solução. Sim. Doutor, desculpa o nosso tempo aqui, você sabe que é curtinho. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, por favor, e deixe os seus contatos e peço aos nossos ouvintes que deixem perguntas, façam comentário a respeito. Nesse sentido, é dizer assim, cara, viver vale a pena. Mesmo para quem, se você acredita, aí não importa a sua crença, você vai viver de novo, se não vai, você vai morrer e tal. É dizer assim, caramba, você tá aqui. Vivo hoje, vivo você, agora. Né, tá existindo é porque tem um propósito. Isso daí já deve valer muito para você dizer assim, velho. E isso é para jovem, tanto para adulto, que às vezes já não tá conseguindo lidar com as circunstâncias da vida, dizer assim, caramba, tem sempre um caminho, tem sempre um caminho. Amortecer e atenuar a consciência de diversas formas não é o melhor desses caminhos, mas tudo é sempre uma escolha, e é lidar com a consequência da escolha. Esse é um processo também de desenvolvimento vamos chamar assim, de fortalecer o ego, é passar a lidar com a consequência das escolhas que a gente faz. Esse é um princípio, entende? E é essa a mensagem que eu deixo, assim. E que a hipnose não é mágica para resolver isso. Você não é falar de dedos que vai resolver. Exatamente. Se eu disser assim, você está bom agora, não é isso que magicamente transforma. Tem muita gente que acredita nisso. E não é bem assim que funciona. É sempre uma questão de permissão, escolha e decisão. É isso aí. Doutor, os seus contatos, por favor. Sim, o meu Instagram é @Flávio Henrique Ângelo, e meu telefone, meu celular, WhatsApp, ele tem link. Sempre que entrar na rede social você consegue encontrar. No Google, se
pesquisar Flávio, hipnoterapeuta, você encontra lá. Hipnoterapia analítica, eu estou começando a incrementar um estilo em que você vai mais paulatino, justamente por conta disso. Você tem que criar experiência antes de introduzir a hipnose, é um conhecimento de si, depois que está pronto, aí entra a hipnose. Eu acho que é um caminho interessante. E meu WhatsApp é 9303-3889-61, né, DF. É isso. Bacana. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez. Ok. Aguardamos Fico grato aqui para a gente participar. Conversar mais, imagina. O prazer é tudo nosso. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.